Estudo Salmos aleatórios, Salmos 119, do versículo 97 a 104, parte 13, letra M. Ó quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para guardar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinastes. Oh, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreci todo falso caminho. Para aqueles que não conseguiam se recrear com a lei, não conseguiam entender o bom caminho, renúncias, compromissos e ações efetivas de fé com propósito para as coisas de Deus e acreditar na provisão para a vida dentro desta mesma orientação divina. O salmista e todos aqueles que têm prazer na palavra de Deus, não só de ouvir, mas de viver e na meditação todo dia, consegue aguçar e apurar o entendimento para a aplicação mais sábia e equilibrada, já que salvação engloba necessidades físicas e espirituais, uma causa ansiedade, a outra certeza que Deus proverá plenamente aos seus e conforme o propósito. A curiosidade sobre a letra Men, 13ª letra do alfabeto hebraico, que carrega profundos significados místicos e práticos na tradição judaica. Tem o som de M, de origem egípcia, remontam um hieróglifo egípcio que representa uma onda de água. No fenício, Men, água. Maim, em hebraico, fonte de vida, purificação, fluidez, sabedoria e inconsciente, ou o inconsciente. A sabedoria vem de Deus, da palavra de Deus e de seu Santo Espírito. O salmista reconhece: tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Primeiro de tudo, para se tornar um mestre ou superar a mentoria de alguém, não pode ser por vaidade ou para diminuir alguém, sendo que já entra perdendo para mal, e nem o mentor ser um dominador ou restritor ao exagero ou de extremos, senão formavam falsos mestres ou era um falso mestre. No conceito de prosélito no âmbito judeu, o termo se dá ao novo convertido ao judaísmo, do grego prosélitos, que literalmente significa aquele que se ajuntou. Portanto, teria que se circuncidar e seguir a lei de Moisés, abandonar o paganismo ou a religião que tivesse, ou tentar conciliar através dos grupos que existiam de judeus que faziam o serviço com fins partidários ou outros mais. Jesus, em sua estada ministerial, elogiou a natureza honesta de Natanael e não a sua conversão, porque ele já era judeu. O cristianismo não existe mentoria de ordem humana fora de Cristo. Seu fundamento é o próprio Jesus Cristo. Gálatas 1, de 8 a 19. Principalmente porque o agente formador é o Espírito Santo. No judaísmo, tanto a escola de profetas como a escola de mestres surge da própria escolha e ação de Deus através da pessoa. Não havia necessariamente uma classe formadora ou hierárquica. Partia da própria formação, orientação e ação divina. Os falsos mestres ou falsos ensinos decorriam do afastamento dos preceitos de Deus e da intenção do coração de quem se atrevia a isso, sabedores que o juízo era pesado. Vontade de Deus e de seu Cristo é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1
1 Timóteo 2, versículo 4. Conhecer a verdade é o único meio de fazer o homem conhecer a Deus e andar conforme a vontade do Senhor, cada vez mais profundamente, cada vez mais amadurecido e sábio verdadeiramente, proveniente de experiências com Deus. Ele primeiro supera a si mesmo. Superar os outros é algo relativo, já que a experiência não se passa, se vive, e cada um tem seu nível de vivência e experiências, embora comuns aos outros. Mesmo assim, se tornam únicas e exclusivas de quem vive. Quando o salmista diz que entende mais que os mais velhos, não está se referindo apenas à faixa etária, mas ao nível de amadurecimento ou à forma como aplica aquela sabedoria. O motivo da consagração do salmista é que não era por vaidade, e sim por haver alcançado o caminho da sabedoria, ou derek emet, caminho da verdade, ou caminho da vida, já que conseguir se afastar de todo caminho mau, ou manter aquele tempo ou proporção de fidelidade a Deus longevo, é o desejo de todo aquele que conhece a Deus, onde há grande proporção de gozo e satisfação. Provérbios 1:7 e 5:10. Considerando que nesse aspecto não pode chegar ao extremismo, senão ocorre a autoanulação ou autodestruição. Ou pelo lado mais otimista e bíblico, ele não vai experimentar a morte, como muitos são exemplos de que foram arrebatados, como Enoque, Elias e tantos outros, e os que serão neste tempo. Jeremias 9, 23, 24. Deus estabelece a necessidade do homem gloriar-se apenas em conhecer a Deus e não em experimentar um nível de sabedoria, já que tudo que é vivido na terra como que não é vivido está debaixo da misericórdia, juízo e justiça a todos sem distinção, sendo esses três aspectos filtros de análise e julgamento dos casos com equidade e bom senso. A palavra de Deus é alimento primordial e prazeroso, nada comparado e superior às coisas da terra. Por isso, se a vida é somente considerada as coisas dessa terra, independente do que se tem ou se alcança, é miserabilidade para Deus. 1 Coríntios 15, 19. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo o falso caminho. Aborrecer tudo aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus. Entende-se viver algo sem desprezar outra coisa importante também. Priorizar outras sem esquecer, sem hibernar as outras, desde que os extremos não sejam o que anulam a vida com Deus. Frente a esse perigo, melhor priorizar a Deus e a sua comunhão e confiar ao Senhor o direcionamento e alcance das outras coisas, para que o Senhor esteja sempre acima. A provisão como algo terreno, amar também as outras coisas para ambos o mais harmoniosamente possível. Então este é o conselho da palavra de Deus para nós, que o salmista ensina que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e buscar a conhecê-lo, para que amadurecemos na fé e no conhecimento do Santo, que é Deus, que é Jesus Cristo. Então que Deus abençoe a todos poderosamente, para a glória e a honra do nome de Jesus. Amém.